Após pressões, Evo Morales renuncia à presidência da Bolívia e sucessão ainda é uma incógnita. Reportagem de Afonso Marangoni. O presidente da Bolívia, Evo Morales, renunciou ao cargo neste domingo em meio a paralisações e protestos contra denúncias de fraudes nas eleições do país. O agora ex-presidente afirmou ter sido vítima de um golpe cívico, político e policial. Evo Morales fez o anúncio diretamente da cidade de Cochabamba, reduto político dele. Opositores saíram às ruas da capital La Paz para comemorar a saída do ex-mandatário, que ficou 13 anos no poder. Morales disse que tomou a decisão de renunciar para que Carlos Mesa, segundo colocado nas eleições presidenciais, e outros opositores deixem de perseguir seus aliados. He decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. Há 3 semanas, a Bolívia enfrenta uma onda de protestos por causa das denúncias de fraudes no resultado das eleições. Ao apresentar a renúncia, Morales disse que não roubou nada e que o pecado dele é ser dirigente sindical. Mi pecado es ser dirigente sindical, es ser indígena. Mi pecado es tal vez ser cocalero, que grupos intentaram condenar. O vice-presidente esteve ao lado de Morales no anúncio e também apresentou a renúncia. Álvaro Garcia Lineira disse que o golpe de Estado na Bolívia estava consumado. Eu também, el día de hoy, estoy renunciando a mi cargo de vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El golpe de Estado se ha consumado. Líderes da oposição e entidades internacionais não reconheceram a autenticidade do resultado eleitoral que reelegeu Evo Morales em primeiro turno. Desde então, pelo menos 3 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas durante confrontos entre partidários de Morales e opositores. Neste domingo, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, recomendou a anulação das eleições porque foram identificadas irregularidades. Antes de renunciar, Morales havia anunciado que iria convocar novas eleições gerais, além de substituir os membros do Tribunal Supremo Eleitoral. Desde a última sexta-feira, o agora ex-presidente vinha perdendo o apoio dos militares. 3 das mais importantes cidades do país, Cochabamba, Sucre e Santa Cruz de la Sierra, registraram motins de policiais que se recusaram a reprimir os manifestantes contrários ao governo. No sábado, parte da guarda do Palácio Presidencial em La Paz chegou a abandonar o posto. A renúncia de Morales foi anunciada menos de 1 hora depois que ele perdeu o apoio das Forças Armadas. O comandante-chefe da polícia boliviana chegou a recomendar a renúncia para permitir a pacificação e a manutenção da estabilidade do país. A presidente do Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia, Maria Eugênia Choque Quispe, renunciou ao cargo e horas depois foi presa. A detenção atendeu a uma ordem judicial contra membros da corte por suspeita de fraude no processo de apuração das eleições presidenciais. O vice-presidente do TSE boliviano, Antônio Costas, também foi preso. Após o dia tumultuado na Bolívia, o líder opositor Carlos Mesa usou as redes sociais para dizer que nunca esquecerá esta data, que marca o fim da tirania. A renúncia de Evo Morales repercutiu entre líderes sul-americanos. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, condenou o que ele classificou de golpe de Estado contra o irmão Morales. Pelas redes sociais, Maduro continuou, dizendo que máfias fascistas estão invadindo o poder na Bolívia e que o país passa por um golpe de quem não perdoa Evo por ter levado a Bolívia ao maior crescimento econômico e social da América Latina. O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, afirmou que na Bolívia foi consumado um golpe de Estado, resultante das ações conjuntas de civis violentos, policiais autônomos e passividade do exército. O ex-presidente Lula disse que Evo Morales foi obrigado a renunciar e disse lamentar que a América Latina tem uma elite econômica que não saiba conviver com a democracia e com a inclusão social dos mais pobres. O presidente Jair Bolsonaro
aproveitou para defender a necessidade de votos que possam ser auditados. Ele disse que o voto impresso é a certeza de que fatos como o da Bolívia não acontecerão no Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que não há nenhum golpe na Bolívia e que a tentativa de fraude eleitoral maciça deslegitimou Evo Morales. Araújo diz que Morales teve a atitude correta de renunciar diante do clamor popular e que o Brasil apoiará a transição democrática e constitucional. Depois da renúncia de Morales, outras autoridades também deixaram os cargos e até agora não está claro quem deve suceder Evo Morales na presidência da Bolívia. Olha, após a renúncia, Evo Morales denunciou uma ordem de prisão contra ele. O agora ex-presidente da Bolívia usou o Twitter para alertar que um oficial da polícia anunciou publicamente ter uma ordem de prisão ilegal contra ele. Evo Morales acrescentou que grupos violentos atacaram a casa dele e afirmou que os golpistas destroem o Estado de Direito. O líder cívico-direitista Luiz Fernando Camacho, que comandou o movimento pela renúncia de Evo Morales, confirmou a ordem e acrescentou que os militares estão à procura dele. Já o governo do México, representado pelo chanceler Marcelo Ebrard, ofereceu asilo a Evo Morales e declarou ter acolhido 20 integrantes do governo boliviano na residência oficial em La Paz. Uma conflagração muito séria essa da Bolívia, que é resultado de um conjunto de coisas. Sim, você pode até dizer que houve um golpe, Evo Morales perdeu o respaldo e, portanto, foi pressionado a renunciar. Então, nesse sentido, se pode falar em golpe de Estado, mas não é como se tivesse havido um golpe de um governo legítimo com respaldo popular e aí os militares se insurgiram contra ele. Não foi isso que aconteceu. Era um governo que vem perdendo o respaldo popular paulatinamente. Houve um referendo em 2016 em que a maioria da população se manifestou para que Evo não tentasse seu quarto mandato e ainda assim ele o fez em eleições que são acusadas de haver fraude. É um líder que ascendeu depois de uma grave crise de corrupção e de ligação com o narcotráfico na Bolívia. Ele próprio era um líder cocaleiro, ascendeu nacionalizando o gás natural. Isso deu à Bolívia possibilidade de um crescimento econômico muito robusto, maior do que os vizinhos do continente ao longo desses anos. Desde 2006, quando ele assume, até o ano passado, a Bolívia cresceu numa média de 4,9% ao ano, que é muito, reduziu sua pobreza quase à metade, então tem ganhos para a população da Bolívia, desse governo Evo Morales, mas como acontece sempre no continente, é um governo que se valeu do populismo, do caudilismo e não soube fazer a alternância de poder. Evo Morales se perpetuou, usou de vários mecanismos de mudança da Constituição, de tapetões para se perpetuar no poder, e isso resultou nessa grave crise política de agora, que acabou sendo abreviada. Não foi como na Venezuela, que resultou numa ditadura pura e simples, como a gente vê hoje com Nicolás Maduro, né? O chavismo evoluiu para uma ditadura de fato, que condena o seu povo ali à fome, a outras restrições de direitos humanos. Na Bolívia, uma conflagração social e política levou a que se abreviasse essa situação. Todos os erros de política econômica todos os erros cometidos pelo presidente agora renunciado, ex-presidente Evo Morales, junto com a percepção de uma parcela numerosa da sociedade que ele queria se perpetuar no poder depois de 13 anos na presidência do Chile, tudo isso cobrou o seu preço. Então foi um movimento popular, até o Evo Morales disse que foi um golpe cívico, portanto ele reconhece que por parte da sociedade houve essa movimentação para tirá-lo. Ele submeteu de forma muito malandra a sua carta de renúncia ao Congresso, esperando que o Congresso de alguma maneira legitimasse a sua manobra e o reconduzisse ao cargo. Parece que isso não vai acontecer. O desafio agora é seguir a recomendação da Organização dos Estados Americanos e realizar novas eleições. Como isso será feito, a gente não sabe ainda. Provavelmente terá que haver uma articulação capitaneada, conduzida aí pela OEA, junto com outros países que apoiarem essa realização de novas eleições. O governo brasileiro, por meio do Itamaraty, ontem mesmo já havia divulgado uma nota oficial no sentido de apoiar novas eleições.
Então a situação na Bolívia é uma situação política muito complicada e os suspeitos de sempre apoiando o Evo Morales. Desde que assumiu, ou até mesmo antes de assumir o governo, já havia por parte do Lula a defesa do Evo Morales de uma articulação da esquerda da América Latina. Durante muito tempo a esquerda praticamente dominou a América Latina com representantes eleitos, e o Fernandes na Argentina, recém-eleito, também nesse sentido. Enfim, há uma tentativa desesperada da esquerda que está fora do poder de manter aqueles que ainda estão.